Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo essa gravação. Bem-vindos ao podcast mais pedagógico do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo docente e também sobre arte na educação. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Anne. Ela é professora, ela é professora de artes, especialista em música e em dança, né, gente? Não é música, é em dança, mas faz parte, né? Mesma coisa? Dá para falar que é a mesma coisa? E ela já está, apesar de ser muito novinha, atuando há 10 anos na educação. Mãe de 2 pequenos, trabalha na escola e ainda empreende no digital. Então é muita coisa acontecendo, a rotina muito agitada. Então deixa eu jogar a câmera aqui. Oi, Anne, bem-vinda! Olá, pode sim dizer que é a mesma coisa. Mesma coisa, música, dança. Linguagens, são as linguagens da arte. Perfeito. Então você é uma pessoa bem artística. Eu amo. A arte está na minha vida desde 3 anos de idade. Desde 3 anos eu pratico dança, teatro, música. Então, todas as linguagens estão envolvidas ali desde pequena. Sempre fui apaixonada por isso. Teve um tempo da minha vida que eu me dediquei somente à dança. E fiquei viajando, fazendo espetáculos, projetos realmente só focados na dança. Mas, assim, quando eu tive idade para decidir o que eu queria fazer na faculdade, saí do ensino médio já sabendo que eu iria fazer dança. E por uma grata surpresa, existe sim, quem não sabe, existe sim uma faculdade de dança, porque os professores de arte agora são profs artistas, então eles têm que ter uma linguagem que eles dominam. E a minha linguagem é a dança, assim como tem as artes visuais, tem a música, tem o teatro. E quando eu fiquei sabendo que eu poderia fazer dança na faculdade, é igual High School Musical, sabe? E tem Eu algum estilo que você tem que escolher? Como que funciona isso? Na dança, nós temos vários estilos, mas, porém, lá na faculdade, nós aprendemos a dança na educação, que é com foco mesmo, trabalhando a coordenação motora global, a fina, a exploração do espaço, o contato com o meu corpo, com o corpo do outro. Então, a gente não é algo que vai para o balé, para o jazz, para o moderno. Ele vai realmente com foco na educação, que é a dança na escola. Então, a gente tem alguns teóricos como Laba, que é um teórico muito forte na dança na escola e que é realmente importantíssimo, e eu prego muito isso tanto no meu Instagram quanto na escola, porque muitas vezes a gente acaba achando que a arte é só o desenho, né? Acho que quando nós estávamos lá na escola, nós tínhamos o quê? Mais o desenho. E lógico, é importantíssimo o desenho, as artes visuais, a pintura, né? O artesanato é importantíssimo. Só que nós temos as outras linguagens que por algum tempo ficou esquecida na educação. Então a gente tem a música, que é assim fundamental. Nós que temos pequenos, a gente sabe que a música está envolvida em toda parte do nosso dia. Então, desde o banho, que a gente canta uma musiquinha pro banho, aí uma musiquinha para trocar a fralda, aí uma musiquinha para comer, uma musiquinha para sair. Então, eu tenho certeza que a Lu também é assim, Sim. que eu me identifico muito. Mas a gente é assim, é a música, então ela é envolvida. E quando a gente fala sobre arte, é isso, né? A criança, ela é a própria artista. Então, antes dela falar, ela cantarola, antes dela andar, ela tá dançandinho. Então, ela desenha antes de escrever. Então, a arte, ela realmente é muito importante, às vezes a gente deixa em segundo plano, mas eu estou aqui para a gente evidenciar realmente todas essas linguagens, além das integradas, né, que a gente tem a cinema, a fotografia, até esses tempos, acho que na semana passada, retrasada, estava conversando com alguns alunos do terceiro ano, e daí eles falaram, eu falei assim, olha, nós estamos numa sala diversa, muitos gostam de matemática, outros não gostam. Muitos gostam de português, outros não gostam. Muitos gostam de arte e outros gostam também. Daí eles deram risada e falei, não, eu acho que eu não gosto. Eu falei, será? Anime você assiste? Filme, série, desenho? Ouve alguma música? Então, se você faz alguma dessas coisas, Então você gosta. gosta.
Eu concordo super. Eu acho que a arte é uma maneira de se expressar desde pequeno, né? A criança não sabe falar, não sabe andar, não sabe. Mas ela se arrisca a desenhar, faz uma dancinha, canta. Eu tô vivendo isso em casa, né? Então a minha filha, ela é extremamente musical. É um negócio. Eu sempre escutei muita música, minha vida inteira. E grávida, eu escutava muita música. Cara, eu não sei, eu devo ter implantado uma sementinha na criaturinha, porque ela quer escutar música o dia inteiro. Assim, é uma coisa linda. E uma Vejo. curiosidade que eu fiquei, Anne, quando você optou por fazer faculdade de dança, e você estava explicando sobre essa questão de direcionamento para a educação, isso é um curso à parte ou é uma coisa que você escolhe depois, mas você precisa passar por isso na faculdade? Como que é feita? Porque tem gente que quer fazer dança, mas não quer entrar na educação necessariamente, né? Tá. Você precisa já escolher desde o início, Hum. porque para você ser licenciado em arte, você precisa escolher uma das linguagens. Então, ali na nossa matrícula, a gente escolhe, quero dança, quero teatro, quero artes visuais, quero a música. E a partir disso, a grade, ela é estabelecida. Porque quem escolheu dança vai ter mais componentes, mais aulas nesse intuito, porém você perpassa por todas as linguagens. Você não é porque você escolheu dança que você não vai vivenciar a música, a partitura, você não vai ter o teatro, não vai ter sonoplastia. Então a gente tem todas essas linguagens, porém a gente tem mais em específico de uma linguagem. Agora, para quem quer dança e não quer entrar na área da educação, daí é o bacharel, que aí também pode ser a licenciatura, porém tem faculdades que é só o bacharel, que daí faz mais específico ali na dança. E também tem a educação física. Embora, assim, na faculdade a gente vê que a educação física ela é diferente da visão que a gente tem da arte como dança. Então, a educação física, ela vê muito a dança como uma parte de exercício, que é muito válido também, é só uma visão diferente. E a gente vê mais como expressividade, como movimento, como expressão, como a questão contemporânea ali do corpo, conhecimento do seu próprio corpo, conhecimento do seu espaço, conhecimento do corpo do outro e o quanto eu consigo estar junto com o outro, respeitar o outro. Então é bem essa parte filosófica mesmo que a arte nos leva, né? Amei. Nessa inspiração que a arte nos leva. Eu gosto muito desse assunto, porque eu, desde pequenininha também, eu falei que sou musical, mas eu fiz a aula de pintura, eu fazia pintura a óleo, fazia pintura em caixinha, já pintei paninho, aí eu fiz aula de desenho. Aí teve uma época da minha vida que eu cismei que eu queria ser tatuadora. Aí eu fui fazer um curso de desenho para tatuadores. Então eu fico fascinada, assim, eu acho que... E é talento. Hã? E com certeza, muito talento, porque eu vi seus desenhos. Então, eu fazia uns desenhos bonitos, é que eu acabei deixando, assim, até quero retomar. Comprei o curso de desenho da Thaís, quero voltar. Mas eu acho que isso é uma coisa que incentivar esses talentos nas nossas crianças é uma coisa que as pessoas estão resgatando agora, eu acho, mas que por muito tempo ficou meio no segundo plano, né? Então, as pessoas enxergam, muitas vezes, essas aulas de artes, de desenho, como uma coisa extra, como uma coisa, né, que não é necessário na grade. É aula de arte, você já sentiu isso? Com Isso certeza. não é péssimo esse pensamento? Com certeza, nossa. Não, mas ele vai fazer dança na academia, na escola ele vai fazer outra coisa, na escola ele vai estudar. Eu acho Então, isso muito triste. essa quebra, ela está começando, mas ela é muito forte ainda. Então, nós, educadores de arte, nós precisamos impor e, na verdade, mostrar a importância para esses pais, para a sociedade, né? Então, a arte, ela está em todo lugar e, às vezes, ela fica tão excluída daquilo que você acha importante, porém, ela está lá. É como respirar. Não é um momento para você tampar um pedaço da agenda da criança. É uma aula
principalmente para os pequenos, ela pode ser mais importante do que as outras aulas, inclusive, né? Com certeza, Lô. E também, assim, a arte, ela envolve a alfabetização. Eu gosto muito de trabalhar com os pequenos por conta disso. Porque o que é a alfabetização? São os símbolos. O que é os símbolos? São os desenhos, né? Então, como que a criança, ela começa a entender essa parte de que tem o A, tem o B, é o símbolo. E por meio do desenho, por meio da coordenação motora fina, porque se você não tem a coordenação motora fina trabalhada, é muito difícil você começar a alfabetização. Então, tem tudo o início. Eu acredito que o início é a arte, até nos primórdios. Vamos lá falar de arte rupestre. Como que eles se comunicavam? Como que a gente conhece o que eles viveram por meio dos desenhos que eles deixaram. Então, olha como que é importante a arte. Vamos falar lá de arte moderna. Como que a gente entende o mundo? Como que a gente consegue entender o sentimento de que talvez o Van Gogh estava sentindo ali naquele momento, ou do Eduardo Munch naquela parte que ele retrata o grito, né? Então a gente tem não, mas ali é uma pintura, mas tá, o que tem por trás? Olha, tem a Segunda Guerra Mundial, tem a Alemanha, tem os quadros sendo extintos e tacados fogo, e por que estão querendo calar tanto isso? Por que estão querendo queimar esses quadros? Será que eles não são tão importantes, né? Então, por quê? Tem um porquê. Porque eles falam, eles expressam. Se a gente falar sobre a ditadura militar, por que Chico Buarque, né, se eu não me falha a memória, ele falou cálice, e aí ele coloca o cálice de vinho com cálice de se calar, e ele coloca um trocadilho para que ele consiga falar aquilo que ele realmente quer dizer. Então, assim, quando eu sou emocionada, quando eu começo a falar sobre isso, acho que é realmente mostrar que a arte, ela precisa estar, porque ela é a parte fundamental da aprendizagem, da expressividade, do poder do aluno, que o aluno tem por meio dela, né? Eu tenho casos, assim, desde pequenos até casos de oitavo, nono ano. Posso citar um, que eu tinha um projeto no município que era Vamos Falar Sobre Mim, e nós tínhamos um musical no final. Então, a verba nenhuma. Nós tínhamos ali os recursos, o pátio da escola, e um lugar que cedeu o espaço para a gente apresentar, e a gente correu atrás de recursos, mas um aluno específico, ele era um aluno muito ruim em todos os componentes, então ele era vermelho em quase todos os componentes, matemática, português, e, ninguém conseguia resgatar esse menino. E só que daí eu falei sobre o projeto e ele levantou a mão, eu quero participar. Daí nós já pré-julgando, né, falar, quer participar, quer perder a aula, né? Quer estar lá perdendo, o que vai fazer? Eu toco violino. Toca violino? Como assim? Esse aluno, você não espera isso de um aluno, né? E daí, por incrível... Arrasava. Tocou em nossos 2 musicais, no nosso projeto Vamos Falar Sobre Mim, em várias cidades, tocou perfeitamente, lindo, assim, perfeito. E olha, não é que a gente tá menosprezando os outros componentes, porque são fundamentais, todos são. Mas talvez... São complementares, né? Tudo. Só que eu resgatei um pouquinho nele essa vontade, e daí a gente fez aqueles combinados que Pro sempre ama fazer combinados, né? Então, olha, tá no musical, tá arrasando, mas a gente precisa arrasar em todas as partes, né? Então a gente precisa arrasar nas nossas notas. Então daí a gente fica, olha, se tiver nota boa vai continuar, e daí foi resgatando isso nele, a autoestima, né? Que eu acho que é tão importante, eu acho que é fundamental também a Porque às vezes eles ficam recebendo só notícias ruins, né? Então tá indo mal em matemática, tá indo mal aqui, tá indo... Mas cada um tem pode ter um talento escondido, né? Nossa, com certeza. E aí você dá essa chance pra criança se expressar dessa maneira, poxa, né? Muda a cabeça da criança. E assim, esse menino melhorou super em todos os outros componentes, ele se fez presente naquela escola, fez o seu nome, porque ele estava no oitavo, nono, saiu daquela escola, já com outro nome, outro
outra lembrança, Uhum. né? Vai ter aquele menino que, ai, nossa, não tem jeito, e não tem futuro, porque infelizmente a gente encontra isso no nosso andar aí, né, pela educação, professores que já não acreditam mais e que não acho que não é essa forma, não é a melhor forma de fazer, porque se você não acredita no seu aluno, tava falando isso acho que ontem, antes de ontem, se você não acredita no seu aluno, quem que vai acreditar? Ele não vai acreditar em si mesmo, porque você tem a ferramenta, você estudou para isso, né? É E verdade. daí, só para complementar, porque eu recebi uma pergunta nos stories falando assim, quem que te inspirou para ser professora de arte, né? E daí eu contei sobre uma professora que ela tinha, assim, os olhos brilhavam, que era maravilhosa, que ela colocava a gente dentro do carro para fazer os projetos, porque desde lá do ensino médio eu já tinha projeto na escola da família, que é um projeto do governo. Então a gente ia, dançava em outros lugares, e ela colocava a gente no carro e ia, pegava a assinatura dos pais e levava. Então você vê que ela não media esforços. Horário de serviço, às vezes ela nem estava em horário de serviço e ela estava lá com a gente. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ela e substituí-la durante um ano de licença que ela pegou. Então eu estava lá com uma aluna e também eu estava lá como professora depois com uma honra, né? Mas também a gente tem professores que nos inspiraram a não ser como, né? Infelizmente, que menos pessoas tenham essa oportunidade de conhecer pessoas para você não se inspirar. Como Porque não fazer, né? o contraponto. E daí eu falei, olha, eu tive um contraponto muito grande de uma professora no mesmo ensino médio. Falava, você não vai ser nada, você acha que sua dança vai te levar aonde? Então são coisas que eu já ouvi, é real. Nossa, você vai ser. Ah, é bailarina, olha, a bailarina, ela tirava sarro de mim mesmo. E eu tive a oportunidade também de sentar ao lado dela, num grupo docente, olhar para ela e Olha, falar: olha, que delícia! aonde a dança não me levou ou me levou, né? E vocês chegaram a conversar sobre isso depois? Não? Não, né? Não, porque ela não teve. Porque ela era uma pessoa amargurada, né, Lô? Então, infelizmente, uma coisa que a minha supervisora fala é que a gente precisa amar o que a gente faz. Porque é uma vida só, a gente só tem isso. Eu A gente só concordo. tem que Eu amar. concordo, a gente passa tempo demais fazendo no trabalho, né? E para não gostar do que a gente faz. E para essa professora que te inspirou, você chegou a conversar com ela que ela foi um dos motivos Já, que leva já? já, Deve ser dedicatória. muito bom você escutar isso de um aluno, né? De um ex-aluno, no caso, assim, eu escolhi esse caminho porque você me inspirou a fazer isso. Isso deve ser uma sensação assim de, não sei, dever cumprido muito grande. Então, Não, me conta um pouco, eu ia te perguntar isso, né? Justamente, acho que você já falou. Como que você escolheu se tornar professora? Então, você falou que você se inspirou por ela. Você sempre teve essa vontade de entrar na educação? sempre tive essa vontade. Até porque quando eu entrei na faculdade, muitos tinham a vontade de seguir cias de dança, projetos, trabalharem com a dança mesmo, Uhum. dançando mesmo. E eu sempre falei, gente, eu preciso entrar na escola, eu preciso dar aula, eu preciso ensinar. E até antes da faculdade, lá no ensino médio, eu tive o projeto, até comentei um pouquinho, que era um musical também, eu gosto muito de musicais. E esse musical, nossa, mas assim, a gente com a cabeça de estudante, a gente quer tudo, a gente quer o mundo, né? E é muito legal isso, porque era uma escola estadual, também sem recurso nenhum. Falei, pô, vamos fazer essa professora que me inspirou. E num primeiro momento, né, pensou que era fogo de palha, era uma coisa assim que, teve a ideia agora, mas já vai acalmar. Mas desde o primeiro ano a gente começou a fazer esse musical. Esse musical começou a ganhar força na nossa cidade, que é uma cidade relativamente não tão grande, né, Boituva, a cidade do paraquedismo e do balonismo, para quem já ouviu falar, acho que já viu, né, sobre isso, porque é bastante famosa. Mas a gente começou a ter reconhecimento da prefeitura, né, do pessoal da escola, começou a ter verba para a escola.
Então, começou a trazer verba para a escola. A gente vendia sorvete no intervalo para conseguir figurino e cenário. Então, a gente fazia muito essa parte. Então, eu amava ensinar. Aí eu fiz uma seletiva, toda aquela coisa, né? Se ela dançou, dança. E colocar o pessoal para fazer a seletiva, só que eu passava todo mundo. E acredito que o musical tinha mais de 80 pessoas envolvidas. Gente que entrou para tocar saxofone, começou a dançar. E eu sei de casos que estavam tocando instrumento que hoje em dia fazem parte de CIA, de dança, que seguiram esse caminho do teatro, da dança. Então, assim, desde lá, eu sempre tive essa vontade de ensinar mesmo. Então, não tinha, Anne, mas eu não sei dançar. Anne, você não sabe, eu sou dura. Esses casos que eu amava. Porque eu falava, não, a gente consegue, vamos lá. E daí a gente fez 3 espetáculos desse musical que a gente vivenciou lá no ensino médio. Até por isso que o meu foco era muito esse projeto, né? Então a gente era muito envolvido nesse projeto e eu já falava, meu Deus, quando acabar o ensino médio, o que eu vou fazer? Porque eu preciso fazer isso. Preciso fazer projeto, preciso dançar, preciso fazer arte. Como que eu vou fazer isso? E naquele momento eu não tinha conhecimento da faculdade de dança, né? Mas eu falei, eu preciso fazer alguma coisa envolvido. Até pensei na educação física, né? Mas desde lá. Daí a gente teve o projeto, né, do governo, fomos para São Paulo, tocamos o hino nacional para os governantes lá, foi uma experiência muito rica. Quem Chique, faz, quem gente. vê, pensa, nossa, aluno do ensino médio fazendo isso. Mas assim, era muito difícil tocar teclado. E a gente fez a vivência lá, muito importante. Acho que foi assim um estágio da minha faculdade antes de fazer a faculdade. Legal. E assim, eu sempre. E aí, quando eu voltei para substituir a Pro Sandra, né, que foi a minha inspiração, assim, foi uma honra, uma honra. Tanto substituí-la, como também ela me ajudou no outro musical como professora. Ela estava como professora e eu também. Então, lá no Que ensino médio, especial isso, né? muito. E já teve algum momento que você pensou em desistir da profissão? Você falou, não, não tá dando pra mim. Já sentiu isso alguma vez? E quais são os... Ainda bem, né? Amém. Que assim continue. Então, mas você já provavelmente encontrou desafios. Quais são os maiores desafios que você enfrenta ou já enfrentou na carreira docente, nessa parte artística também? Quais são os perrengues? Lô, é o que você sempre fala. Quando a gente quer fazer diferente, dá trabalho e dá trabalho para os outros também. Então, assim, eu estava lá no meu município, dando aula, fazendo os projetos. Entrei numa escola particular e nessa escola entrei num projeto também. Só que sabe quando você não consegue mostrar quem você é, porque o meio não deixa você mostrar aquilo que você realmente é? Então, acho que foi um momento, assim, da minha vida muito difícil, porque eu não me reconhecia. Eu não conseguia expandir aquilo que realmente eu conseguia no município, fazia projeto, estava lá ainda, enquanto eu estava na escola particular, mas eu não conseguia fazer aquilo que realmente era o que eu precisava fazer, que eu sentia de fazer. Só que eu tive que começar a quebrar isso. E isso foi difícil, isso deu trabalho, e foi aí que eu criei o projeto da Semana Cultural. Aí tudo é projeto, né, na minha vida, mas é isso, na minha Vida de vida, prof, né, Fia? vive de projeto. E aí eu criei a Semana Cultural, baseado no meu currículo de arte. Então eu olhei o material didático, falei, o primeiro ano é norte, a cabeça. Segundo ano é sul do Brasil. Terceiro ano é nordeste, olha o meu material. Quarto ano é sudeste. Quinto ano é centro-oeste. Tá pronto o projeto aqui, é só começar. E daí eu falei a proposta, olha, é um projeto, tudo naquele meio ainda, denso, difícil de você encontrar, né? Porque você precisa provar que você pode, que você consegue. Para você fazer isso não é fácil. Então, para os professores inovadores que chegam super entusiasmados da faculdade, eu já ouvi de professor falando assim: porque você começou agora, né? Espera uns anos. Daqui uns anos a gente conversa. Sempre tem alguém.
sempre tem alguém. E essa foi uma das maiores dificuldades. Aí eu mostrei o projeto, a minha coordenadora na época foi minha professora também, na escola que eu estou até hoje. Eu estudei nessa escola também. E ela falou, nossa, eu amei esse projeto. Só que esse projeto, ele é um projeto integrado, Lô. Então não é só arte. Então você ia incomodar todo mundo. Todo mundo tinha que Amor. fazer. Todo mundo tinha que fazer. Daí eu apresentei esse Quando foi projeto. isso, Anne? Que você implementou isso? 2019, Tá. 20, 21, 22, 23, 24. Isso, 2000 Ó, e... você pode se inscrever no Prêmio Práticas Inovadoras lá do Aula Nota 10 com esse projeto. Que a gente está fazendo uma premiação. Inclusive, gente, fica aqui o convite se você não conhece a plataforma Aula Nota 10, plataforma de formação continuada para professores. E agora estamos trazendo o Prêmio Práticas Inovadoras. Então já coloca lá, coloca os vídeos, aí a gente vai postar no Instagram, vai ter premiação, vai ter troféu. Olha, Continua. E aí? projeto que não falta. Vou ser... Então. Esse é o meu xodó. Agora esse é meu xodó. E daí teve uma reunião falando sobre esse projeto. Eu não vou dar detalhes, né? Porque, né? Pode ser que todo mundo assista. Ou sim, todo mundo vai assistir. Mas foi bem tenso. De primeiro momento, ninguém aceitou o projeto, porque precisava mesmo trazer, expandir isso para todos os componentes, porque a cultura brasileira está em todos os componentes, desde língua portuguesa, história, geografia, todos, não é só em artes, né? Então, eu trouxe essa proposta, mas mesmo assim a gente realizou, e é um projeto assim, Lô, que ele começa abril a gente vai começar de novo, então vai ser a 6ª edição agora. É quinta ou sexta, agora fiquei na dúvida, acho que é quinta edição. Então começa em abril e a apresentação é no último dia antes das férias de julho. E daí, o que é essa apresentação? Uma festinha? Não, até fala assim que não é uma festinha junina, uma apresentaçãozinha, até porque a arte não é isso. A arte não é para Dia das Mães a dancinha, Dia dos Pais a dancinha, tá dancinha, não. Ela precisa ter um porquê, ela precisa ter uma vivência, ela precisa ter um aprendizado. Um contexto, né? Exatamente. E daí, desde abril até junho, última semana de junho, a gente vai vivenciar a cultura daquela determinada região. Então, vamos dar o exemplo do primeiro ano, região norte. Então, o que a gente vai vivenciar na região norte? É o boi bumbá, é a comida. Então, a gente tem parceria com a nutricionista da escola, que ela vai proporcionar comidas que são daquela região. Nós vamos ter parceria com todos os outros professores, colocando a geografia daquele lugar, a comunidade daquele lugar. A gente vai colocar até matemática, qual é a expansão daquele lugar, trabalhando medidas. Educação física, que também me ajuda demais nesse processo. A dança do boi bumbá. Danças típicas, regionais. Típicas. Então, tudo que é envolvido daquela região. E cada ano, a sua região. E daí nós temos a feira, que são das produções que eles fizeram durante toda essa etapa. Então, eles realizam um monte de coisa maravilhosa, assim, que os pais ficam encantados. Então, tem um lugar só para essas exposições de tudo que eles fizeram, painel, dobradura, as vivências, fotos das aulas, que são o processo ali criativo, até chegar na parte da apresentação, que daí a gente vai percorrendo todas as regiões e explorando. E é legal porque do primeiro aninho ele vai para o norte, daí quando ele chega lá no 5º ano, ele explorou todas as regiões do Brasil. Gente, então, eu tô encantada com essa ideia. Eu achei genial isso. É um jeito da criança viajar pelo Brasil inteiro no fundamental, né? E dá trabalho. Por isso que no começo deu bastante resistência, porque dá trabalho, né? Um projeto grande, que aí a comunidade escolar vem em peso, porque funde vem vó, vem tia, vem cachorro, vem todo mundo para assistir. Então a gente faz 2 sessões. A gente faz 2 sessões porque não cabe de gente, até que o espaço é grande, né, lá na escola, mas mesmo assim. Então são 320 alunos, imagina isso por 2, que a gente fala assim, 2 pessoas cada família. Mas nunca é, né?
Então é lotado, assim, e é em círculo que eles ficam, os pais ficam, porque quase todas as danças são danças circulares, porque estão em círculo. Então, quando a gente vê a dança em círculo, é mais bonito. Esse projeto, ele foi se expandindo, expandindo, que é o que eu contei para você, Lu, que aí eu ganhei ano passado como professora inovadora, né, lá da minha rede, que é uma rede. Fui lá para São Paulo, coquetel e bababá, né? Senti música ao vivo. Nossa, foi maravilhoso. Eu falei, nossa, tô valorizada. Daí chegou esse ano, eu fui escolhida de novo para apresentar esse projeto para a rede também. E o que vai sair daqui? Que a gente já pode falar do empreendedorismo, né? Que daí eu criei um projeto, não. Opa! Criei um grupo para mentorar as escolas que querem fazer a Semana Cultural na escola delas. Então, nós vamos fazer. Eu já falei isso pra. Gente, a Anne, eu já falei isso pra ela diversas vezes. Eu acho ela fantástica. Porque você é muito criativa, né? E você executa as coisas que você se propõe, né? Porque a vida é corrida, é atropelada, só que você coloca a mão na massa, assim, e as suas ideias são fantásticas. Esse projeto eu achei sensacional. Mas qual que é a sua ideia? Você vai mentorar escolas ou uma representante da escola para depois levar para te procurar? Tem que partir da escola ou uma professora que tem interesse no projeto pode te procurar, por exemplo? Tem as duas formas. Eu tenho escola já no grupo como mentora, e daí, por exemplo, como mentorada, aí, por exemplo, vai ter um representante que vai fazer as aulas, vai ser aulas ao vivo, explicando todo o processo junto comigo. Então, eu vou estar fazendo o processo e vou estar mentorando as escolas para fazer, ou se quiser fazer agora, ou para depois, né? Aí, nessa mentoria, vão ter todos os arquivos e tudo que eu faço, então já vai estar tudo pronto nessa mentoria, aprendendo com você, né, Lu? Com certeza, todos os e também eu tenho professores que falam, não, eu quero fazer isso na minha escola. Não, e já faz tempo isso. E você já começou esse programa de mentoria ou ele vai começar? Tem data? Ele vai começar mês que vem, porque já vai ser para eu começar também aqui. Então a gente está em março, né? Março, mês de todas as datas comemorativas. Eu falei, meu Deus, tem tudo nesse mês. Então vamos começar em abril, porque daí eu começo na minha escola e começo com a mentoria, porque daí eu consigo passo a passo mostrando as vivências. E aí as pessoas podem ir fazendo junto com você. Pode ir fazendo junto comigo. Essa é a ideia. Legal. Caso não seja possível, tudo bem, porque vai ficar gravado, né? A gente vai fazer a aula ao vivo, vai ficar gravado lá na nossa plataforma, tudo. Só que é legal fazer junto, porque na outra aula pode ter dúvidas. Ai, Anne, como que você fez isso? Anne, como que faz para integrar isso? Então, a gente pode fazer essa troca. Nós temos um grupo restrito, porque é uma mentoria, não é um curso, então ele é um pouco mais caro, porque ao vivo, né? Arquivos, então, todo passo a passo. É um projeto pronto, né, gente? Vocês também têm que... E já fechou o grupo? Ainda dá para se inscrever? Dá para se inscrever, porque eu falei, até o final de março eu vou deixar aquele grupo, tá? O grupo do WhatsApp, mas não tem link no meu Instagram, mas só se pedir lá no direct eu envio, porque é restrito mesmo. Se eu tivesse uma escola física de alunos, que eu tenho uma escola digital para professores, então não aplica, mas se eu tivesse uma escola física, eu com certeza eu iria gostar de implementar esse projeto. Eu achei muito legal. Eu já vi vários projetos quando eu trabalhava em escola regular por exemplo, projetos de países, né? Então, cada ano é um país, já vi muito disso. Eu acho legal, mas o que eu achei genial do seu é que você está valorizando a nossa cultura, porque o Brasil é tão grande e a gente fica, muitas vezes, focado em conhecer o que está fora e a gente não sabe o que está acontecendo aqui. Então, eu achei, assim, uma experiência riquíssima. E eu achei a ideia da mentoria também maravilhosa. Agora, vamos falar do empreendedorismo. A Anne, conheci a Anne, que ela entrou na minha turma de mentoria de empreendedorismo docente. E, desde da primeira semana, já foi atrás, já começou, já gravou curso, já. E o que eu mais me encantei
que eu acho que é uma das coisas que mais deu certo também com você, são os jogos lindíssimos que você produz. Então, me conta um pouco, Anne, como é que foi essa sua, eu não diria transição, mas como que você escolheu entrar para o mundo digital também? E quando que você também escolheu criar jogos? Como é que foi esse processo? Nossa, resgatando ali, né? Eu até comentei isso esses dias, que comecei no digital como quase todos os profs começaram, que foi na pandemia, que nós tivemos que estar aqui. Até eu também. Né? Então, só que daí eu me encantei. Eu me encantei por esse mundo de comunicação. Eu tenho muita facilidade de falar pelas telas, mais do que num público gigante. Então, eu falei, meu Deus, aqui eu consigo atingir e tal. E comecei a fazer vídeos no YouTube, e mostrando práticas, mostrando música, vivenciando a arte ali e tal. E tudo mais, e dava trabalho, nossa, porque eu acho que foi o momento que eu mais trabalhei na vida, foi na pandemia, misericórdia. Porque eu tinha 2 escolas e era um trabalho intenso mesmo. Fora o trabalho de casa, né? Quem acha que na pandemia o professor ficou bem tranquilo, bem de boa, não. Não foi essa vida, nossa vida não, foi bem corrida mesmo. Mas daí, passando tudo isso, eu estava trabalhando no Instagram, só que é difícil a gente começar sem ter um norte, né? Sem ter realmente um direcionamento. Eu falo que a Lorena, ela deu certo e ela ajuda a gente a dar certo. Então, eu precisava. E eu sempre fui encantada nos seus trabalhos, sempre, nossa, comentava. E antes não tinha um remix, né? Daí eu falava, nossa, eu vou fazer assim. Aí eu fazia, tentava fazer parecido. E sempre foi uma inspiração para mim. E passava um curso, passava outro, eu falava, olha, mas ainda não é isso, não consigo agora, até porque é corrido, eu estava com a minha pequena ainda. Então, antes a minha pequena, ela tinha 2, 3 anos, né? Agora ela já tá grandona, agora tem mais um pequenininho que tá com 1 ano. E daí abriu a mentoria. Falei, meu Deus, eu vou mandar mensagem, eu vou me inscrever, que tinha que fazer um formulário, né, Lu? Daí fiz o formulário, escrevi tudo que eu tinha. Ai, era de madrugada, acho que eu fiz. E fiz e pronto. Quando a Lorena me responde no WhatsApp, meu Deus. Mas você ainda não trabalhava com os jogos, Anne? Não. Eu achei que você já tinha começado antes. Olha. Não. Não, nem pensava. Na verdade, sim, na minha prática eu trabalhava, fazia Mas jogos. não era uma renda fora da escola. E eu fazia tudo à mão. Eu gostava de fazer à mão. Até hoje, agora eu não consigo, porque tudo eles pedem, né? O arquivo. Então, tem que fazer digital. Mas eu gosto de fazer à mão, né? Fazia tudo à mão. E daí, a Lorena me responde, oi, Anne. Falei, nossa, quase desmaiei nesse oi, Anne. Você foi selecionada, tá. E agora segue o link e tudo mais. Só que nesse momento eu falei, tá bom. Só que eu não tenho dinheiro. O que eu vou fazer? Eu quero, mas não dá. Eu quero! Daí, meu irmão é maravilhoso, meu irmão mora no Canadá, ele é minha inspiração, assim, de vida também. E eu falei, Di, tem um curso, mas eu não falei, só falei isso. Di, eu tenho um curso que eu preciso fazer, né, que vai me ajudar. Eu nem tive que falar muito, ele passa o Pix. Olha, Ele que ponta firme. Ele me mandou, porque quando é curso, nossa, porque ele é um gênio, eu falo assim, que ele é um cientista, ele é Mais novo ou mais velho? Ele é mais velho, 10 anos mais velho que eu. Ah. E, assim, ele é gênio mesmo, assim, ele ficou com toda a inteligência para ele. Aí eu corro atrás. E daí, ele me enviou o dinheiro e eu entrei na mentoria. Eu falei, agora eu tenho que fazer jus àquilo que eu escolhi. Com neném, hein? Tava com neném pequeno. Nossa, né, Lu? Acho que tinha o quê? 4 meses. Isso, né? A acho gente que tava mais ou menos no mesmo... na mesma faixa na mesma fase. E daí, eu entrei no primeiro dia, eu já falei, não, preciso mostrar que eu tô aqui pra Lorena, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Então, a Lorena falava assim, olha, tem essa atividade para fazer, até a próxima aula. No mesmo momento que ela tava falando já, eu, pegava, abria, começava a fazer a atividade. E nem todos foram assim, né? Mas eu sou uma pessoa muito assim, eu sou proativa até demais, eu preciso me controlar às vezes. Eu olho assim pra Lorena, eu fico falando, nossa, parecida comigo, porque a gente, se não tem coisa para fazer, Dá 5 minutos.
Nossa, eu preciso ter alguma coisa, eu preciso fazer Eu já algo. te falei isso, né? Eu me vejo muito em você. Às vezes a gente quer fazer tem uma ideia e fala assim, nossa, eu quero fazer agora. Aí eu falo, não, eu quero fazer agora. E você é igualzinha, né? É, Deu clique, você quer fazer. Aí fala, não, calma, vamos respirar, vamos ver. e, Igualzinho. e na mentoria eu entrei com um projeto falando que eu queria fazer um curso De para dança. utilizar a arte, a dança, para a alfabetização, que é uma coisa que eu faço mesmo. Só que daí eu entrei, mudei totalmente a minha visão. E daí a gente teve acho que 2, 3, 4 aulas. Falei, olha, aí eu já tive a ideia do jogo, fiz o jogo, e o primeiro jogo foi muito bom. Falei, nossa, mas de primeira, assim, e realmente era uma coisa que eu tinha rascunhado há muitos anos atrás, eu coloquei em prática ali no Canva, né, feito, tá, tá, tá. Fiz um vídeo, daí a Lorena reposta, fala assim, que é isso, Anne? Que coisa linda, maravilhoso, aquele jogo grande que eu fiz. Falei, nossa, falou, gostou, então acho que vou investir nisso aqui. E aí comecei a investir, aí não parei mais, né? É jogo daqui, jogo dali, jogo daqui, tá, tá, tá. E fiz vários jogos de dança, de como trabalhar dança, porque os pro têm muita dificuldade, especialmente professor de pedagogo, que às vezes dá artes, Eu ia muitas. falar isso. Tem muitos professores que não são especialistas, mas eles acabam ficando nessa posição, né? E aí, o que que eu faço com a criança? Como é que eu vou trabalhar essa habilidade, né? Com certeza. E além, a dança, ela é muito difícil de trabalhar, porque se você não tem uma experiência corporal, é difícil de você trazer isso no aluno. E por meio dos jogos, por exemplo, o primeiro jogo que eu fiz foi de dança. Foi de dança ou foi de fotografia? O meu primeiro jogo foi de fotografia, da história da fotografia, e depois eu fiz o de dança. E o de dança foi o que mais vendeu, porque ali estava pronto, tá escrito o que a criança tem que fazer. Então, aí eu fui fazendo jogos, foi. Daí, alô, Mas assim, numa. gente, são jogos belíssimos. Vocês não estão entendendo. Não é um. Não. Quando você olha, você fala assim, não é possível. Inclusive, eu sou a favor de você mandar isso daí pra editora, pra mandar fazer É, o. Eu acho. Acho que isso aí é um passo que você tem que seguir. Mas enfim, continue. alô, Lô. Preciso ver isso, como é que funciona. E deixa eu lembrar. Daí a Lô, em uma aula, falou assim: Anne, mas por que você não ensina a fazer isso? Daí eu, nossa. Mas antes disso, Lô, só um parênteses bem rapidinho. Eu já tinha um curso, eu tinha gravado um curso O de de dança. dança Você antes do gravou jogo. super rápido. Gravei, tive parceria ali com um amigo que era fotógrafo, fez toda a filmagem, parceria com a academia que eu já trabalhei há muitos anos, então gravei lá, ficou muito bonitinho, até hoje eu vendo ele, que é Práticas na Escola. Na verdade, eu mudei o nome, porque são práticas que você pode fazer até em matemática portuguesa, que é para descontração, para trazer experimentação para o corpo, porque é para a gente ativar o corpo pro dia, Uhum. para a vida. Né? Então é importante. Daí fiz esse curso, eu comecei os jogos, aí você falou, Anne, você tem que ensinar isso aí, porque se o pessoal tá pedindo, que eu já tinha falado, olha, tem alguém que pediu, tá. Aí eu fiquei, nossa, mas eu vou entregar o ouro assim? Mas, meu, dá muito trabalho, é meu. Aí eu fico com aquela coisa, né? Mas falei, não, então eu vou fazer. E gravei o curso de criar jogos, daí eu ensino como abrir a sua loja de jogos, porque é uma dúvida muito grande do pessoal que está começando. Então, eu peguei toda essa base aí, né, de pessoas que querem empreender com jogos, com arquivos diferenciados e tal, e livro 3D, e criei o curso. E eu vendi bastante o curso dele. Até hoje ele tem atualização. Então, cada mês eu solto uma aula diferente. Assim, ensinando alguma coisa tal. Então, desde o início do pessoal que nunca fez nada até o pessoal que é mais avançado, fiz o, fiz o curso, vendi bastante também. E vendi os arquivos editáveis, que era uma dor no meu coração também. Falava, nossa, o pessoal vai pegar isso aqui, vai editar e vai vender. É. Aí a gente tem que se desprender dessas amarras, porque tem coisa que na internet, infelizmente, a gente não tem controle. A gente tem um controle mínimo, mas aí a gente tem que soltar. E você, o que que você sentiu que mudou na sua vida, né, tanto pessoal e profissional, depois que você começou essa, digamos, exposição na internet? Nossa, principalmente assim, a valorização de quem eu sou, é um currículo mesmo. Nosso Instagram vira um currículo de quem nós somos na assim,
porque na escola mesmo, você vê que você tem mais autoridade naquilo que você fala, você tem mais, como é que fala? Você tem exemplos daquilo que você faz que dá certo, e não só no seu meio ali, mas para fora dele. Então, como na minha escola é uma rede, então eu tenho, assim, professoras de arte de todas as dos estados e fala, Anne do céu, que lindo que você trabalha e tal. Então, essa valorização mesmo do seu trabalho, essa valorização que às vezes a gente não tem na sala de aula. Porque ninguém vê o que você faz, como é que você vai ser valorizado? Então, a Lô sempre fala isso, e é real, de verdade. Às vezes, assim, é uma prática que eu coloco lá no Instagram, que eu sempre fiz, mas que hoje fala, nossa, que incrível, que maravilhoso, que Você faz ideia. isso? Eu não sabia, né? Tipo, é exatamente isso. Então, é realmente isso, essa valorização daquilo que... E é assim, né? Eu amo isso que eu faço. Eu sou apaixonada por ensinar arte. Eu sou, assim, eu não trocaria por nada nesse mundo. Então, o digital, ele veio para mostrar para o mundo isso, que eu sou apaixonada nisso e que eu quero apaixonar aos outros também a serem professores apaixonados pela arte, ensinar arte, e Inspirar, né? que os alunos se apaixonem também por isso, e também ter uma renda extra, porque, assim, deu um boom, né, Lu? Agora mesmo, assim, nossa, O eu que que falei, você acha Lu, que está sendo o melhor para você nesse momento? Os cursos, os jogos, a mentoria, ou tudo como um conjunto? Qual que está sendo o ponto forte para você, você acha? tudo complementa. Uhum. Porém, a sua ideia dos jogos e dos arquivos, Bombou. Inclusive, ontem eu tava na mentoria e uma das meninas falou: Ah, eu conheço a Anne, eu compro os jogos dela. Meu coração explode de orgulho. Eu falo, a Anne é maravilhosa, né? Os jogos são belíssimos, assim. Eu fico pensando eu na acho que trabalheira que não dá pra você ter a ideia, pra você montar o arquivo. Porque não é só montar o arquivo, né? Tem todo o processo de pesquisa, de referência, né? De design também, né? Um processo complexo. Mas eu fiquei muito feliz que tá dando certo. E quais são os seus planos para o futuro? Tem algum plano diferente, alguma coisa aí, uma novidade? O que você pensa em fazer esse ano? Então, eu quero focar bastante nessa mentoria mesmo, essa é a nossa novidade, que é do projeto que eu amo mesmo, é um projeto que realmente deu certo, vai fazer 5 anos aí de execução dele. Eu acredito que vai expandir. Eu quero que esse projeto ele vire algo assim entre muitas escolas, que muitas escolas façam esse projeto, que eles possam vivenciar realmente a cultura popular brasileira do nosso país, que é incrível, que é imensa. Então, eu tenho esse foco e o site de jogos, porque realmente o meu ponto forte ali, são os jogos, então todo mês tem alguma coisa para criar. Então, esse mês principalmente, eu falei assim, meu Deus, é água, é circo, é dia da escola, é Dia das Mulheres, dia das mulheres, inclusive do dia das mulheres, Páscoa. Páscoa. Do Dia das Mulheres foi uma das minhas maiores vendas, até que eu falei com o coprodutor, que aí eu mandei aquela mensagem e falei, nossa, eu posso falar muito bem sobre a mentoria, sobre qualquer curso da Lô essa semana, porque, meu Deus, como vendeu esse kit Dia das Mulheres, porque assim, foi algo que eu fiz, porque eu pensei, porque tudo que eu faço, eu penso em mim, porque eu vou usar, É a então... melhor forma, porque aí você não vai criar nenhuma coisa, nenhum arquivo, atividade ou projeto que não funciona na prática, né? Exatamente. Até assim me pedem, Anne, um jogo de alfabetização, Anne, um jogo para número, para matemática. Eu até faço, mas não é o meu foco, porque o meu foco é a arte. Então eu sou do público aqui que gosta de arte, não precisa ser professor de arte, mas que trabalhe isso na sala de aula. E também as camisetas, né? Que agora Eu eu tô com... amei. Não tá no frame que você tá, não dá pra ver. Tenta levantar um pouquinho. Tá escrito mais um pouquinho. Aí, ó. Criança é lavável. Eu tô apaixonada. Porque tanto que, não, mas isso aqui eu tenho que usar. Isso aqui é meu uniforme, além de outros indiretas. Porque, gente, às vezes,
tanto que o pai fica na cabeça da criança que não pode sujar, que quando a mão dele está suja de tinta, posso lavar? Falo, não, vai ficar com a mão suja de tinta assim agora. É assim que é para ficar. Então, criança é lavável, criança ela tem que experimentar, tem que vivenciar, tem que explorar, tem que estar ali, corpo presente naquela atividade. Então, tem atividade, Lô, que eu faço com o primeiro ano, semana que vem eu vou fazer isso, que é a tinta cor primária e secundária. Daí, como que eu aprendi cor primária e secundária? Com lápis de cor que nem se... Que nem dá liga, meu povo. Não dá liga. Não dá. Daí, o que eu vou fazer? Uma dica de atividade aqui só pra gente, né? Para quem o professor aqui quer fazer. Cada criança tem um potinho de cor primária. Daí ela vai pegar e colocar a mão naquela tinta e vai fazer igual sabonete. A mãe chora nessa hora. Tem gente que não gosta, tem gente que tem aflição. Daí ela vai dar a mão pro amigo do lado e vai fazer carinho na mão do amigo do lado direito, do lado esquerdo. A mão direita dela ficou a cor secundária tal e a mão esquerda dela ficou a secundária tal. Então ela entendeu que aquela cor que ela tinha na mão misturada com a cor do colega, se tornou uma outra cor. E daí a vivência no pé, na mão. Então é uma coisa assim, bem sensorial mesmo. Porque eu acho que tudo é uma frase que eu levo para mim, assim, que eu sempre digo. Tudo que passa pelo corpo não é esquecido. Então, eles falam dessa atividade, eles estão no 6º, 7º ano e lembram dessa atividade que eu fiz no primeiro aninho. Então, olha como que é potente. Inclusive, igual o Boi Bumbá. Eles vivenciam o Boi Bumbá, eles vivem Boi Bumbá. É o Boi Bumbá, a história do Boi Bumbá no primeiro ano. No 8º ano, eu falo, alguém lembra o que a gente fez no primeiro ano? Boi Bumbá. Então, olha só como que a vivência, a explorar, o estar presente ali, né? O projeto, porque o projeto faz isso, com que a criança investigue, que a criança busque, que a criança viva aquilo. Então, como é rico, é importante. Por isso que, assim, eu sou apaixonada. E essa aqui é uma das, Gente, né? eu amei a camiseta, amei. Tem várias. Eu quero uma, inclusive, vou entrar em contato. Pode... Eu quero. É um presente meu, pode escolher. Eu quero essa. Eu amei. Quando eu vi você, é que eu reparei que não tava na câmera, mas falei, calma, a gente tem que mostrar essa camiseta porque tá sensacional. Agora, a gente tem 3 quadros que eles são ótimos cortes para os Reels no Instagram. Tá. Que são quadros clássicos aqui do Na Aula. Então, primeiro deles, tem alguma situação inusitada que você já vivenciou nesses mais de 10 anos da educação que você lembre? Assim, logo de surpresa? Nossa, Lô do céu. Inusitada? Uma situação inusitada, assim, que você passou em sala de aula, ou com aluno, ou com pais, ou com alguma situação que você fala assim, nossa, eu tenho algumas, né? Que as minhas eu já contei. Tipo a vez que o aluno entalou a cabeça no armário. Ah, tá. Já tive algumas. Vou deixar você pensando. Se você lembrar, você me fala. É que tem tantas, assim. Só que na hora a gente trava, né? Tem Tipo, que ser tratada. Tem que ser uma coisa mais. inusitada. Tem alguma? Né? Ó, vou fazer nos outros quadros. Se você lembrar de alguma, você fala. A outra é. O que na sua... O nome desse podcast é Na Aula Pode, né? Porque a gente faz uma brincadeirinha. Porém, eu quero saber, o que na sua aula pode? Nossa, na minha aula pode. Na minha aula pode conversar. Ai, do céu! Porque tem momentos de troca, é muito importante, significativo na aprendizagem do aluno. Na minha aula pode dançar. Na minha aula pode se expressar por meio do desenho, por meio da pintura. Na minha aula pode se sujar. É para se sujar, na verdade, é uma obrigação se sujar. Seja ali na parte da tinta, quanto também na dança. Então, explorar os movimentos. Ai, mas aqui o chão, aqui a grama. Aqui a grama, é a grama, é a natureza. Vamos sentir. Essas crianças não sentem mais natureza. Não sentem mais o que é uma grama. Não quer pisar na grama. Olha como que é. A gente vivencia assim. Fala, meu Deus, tira agora o sapato. Na minha aula pode tirar o sapato.
Meu Deus, tirar sapato. É, tem que tirar sapato. Tem que vivenciar o chão, o pé, ele precisa desse contato com o chão. Os ossinhos dos nossos pés precisam desse contato também. Porque imagina uma criança que é tempo integral, com aquele tênis, das 7 às 4 da manhã. Meu Deus. E a gente quer que ela fique com tênis. Então, na minha aula, pode tirar o tênis, dependendo da ocasião, daquele momento. Na minha aula, pode se expressar. Na minha aula, pode mostrar os seus sentimentos. A gente trabalha muito o socioemocional, porque é Faz parte, né? faz parte com a arte. Então, o socioemocional, ele caminha junto. E como é significativo, às vezes, uma criança falar que não está bem, às vezes, aquele dia, às vezes a criança precisa dormir na sua aula porque ela não dormiu, porque aconteceu tantas coisas, a gente não sabe, né? Anne, então a criança pode dormir, mas será que naquele momento, aqueles 10 minutinhos, ela não precisa daquilo em tempo integral? Para depois render o resto do Depois dia? render. Então, tem muitas coisas que são polêmicas, que às vezes a gente precisa quebrar um pouquinho, e porque a gente é professor, nós trabalhamos com pessoas, Pessoinhas. pequenas pessoinhas que precisam ter direitos, deveres, eles têm tudo isso, mas a gente precisa ter esse olhar, essa educação positiva, esse olhar diferenciado para cada um. Então, cada um é um. É tão difícil isso. Nossa, Anne, 32 na minha sala, mas cada um é um. Às vezes você não vai olhar para ele naquele momento, mas numa outra ocasião, numa outra aula, você vai olhar ali. Na minha aula, importantíssimo, pode pintar o sol de verde, pode pintar o céu de laranja, de azul, de lilás, pode pintar a árvore de vermelho, de amarelo, porque a arte, ela é além do real. Então, profs, por favor, não fale que está errado um desenho, que a criança pintou o céu, o sol de uma outra cor que não seja amarelo ou laranja. Não fale que o desenho dela está errado, que ela pintou a árvore de vermelho, porque existe também. Mas mesmo se não existisse, o desenho dela passou a existir por meio daquela expressão dela. Então, o real já está aí. Quer tirar uma foto? Tira uma foto. O desenho é outra coisa, né? Perfeito. Ela pode ser real, mas ela pode ser muito mais do que isso. Perfeito. E uma mensagem que você gostaria de deixar, uma mensagem para os professores que estão aqui nos assistindo ou, né, estão acompanhando só o áudio, então uma mensagem que atemporal, eu falo, né? Uhum. Tem alguma? Nesse mundo da educação para inspirar a galera? Eu acho que é assim, olha, nós só entendemos o que é realmente ser professora quando você entra numa sala de aula a primeira vez. Então, se você está vivenciando aí esse processo da faculdade, da licenciatura, né? Você está vivenciando, aprenda demais, mas só vai ter a noção da grandiosidade que é quando você acende a luz do seu palco, entra ali e dá um show para a plateia, né? Então, eles que fazem com que a sua aula aconteça. Então, faça com que eles estejam presentes na sua aula. Então, a gente precisa realmente entender que a arte, vou falar da arte porque é aquilo que eu vivo, ela precisa estar presente na educação, ela precisa ser viva na educação, ela precisa que os alunos se expressem, elas precisam de liberdade de expressão, então que na sua aula possa ter essa expressividade, esse momento de pensar sobre o passado e do porvir, sobre entender, sobre questionar, porque antigamente, se você falava para um professor, por que eu tenho que aprender isso? Aonde que eu vou usar? Daí era, meu Deus, vai para a diretoria, acabou. Não, mas agora é isso mesmo que a gente quer do nosso aluno. A educação, ela só faz sentido quando existe isso. Quando por quê? Como? Mas aonde? Mas será?
porque a educação é Paulo Freire, ela é aquilo que dá visibilidade e dá poder para as pessoas. Então, ela precisa desse poder de questionar e de aprender. E através desse questionamento é a aprendizagem. E trabalhe com projetos, porque um projeto ele pode ser uma pergunta boba. Por que as abelhas ficam em cima das flores? Uma coisa boba, assim, uma coisa... Por quê? Daí vai uma setinha. E aquilo cresce, né? Pólen, porque o mel, porque a cadeia, porque a vida, a existência humana precisa daquela abelha. Então, façam isso. Tenham essa oportunidade de perguntar e espere que eles respondam, porque eles têm muito a nos ensinar. Então, quanto a gente aprende com esses alunos é fora do comum, porque mais do que a gente ensina, a gente aprende. Anne, você é 100% inspiradora. Eu tô, assim, encantada escutando você falar sobre... Porque a gente já conversou sobre muitas coisas, mas acho que a gente nunca tinha sentado e conversado sobre arte mesmo na educação, né? Então, você tem muita propriedade na sua fala, tem muita experiência. Você é tão novinha e sabe tanto. Então, eu realmente fico muito feliz que o seu espaço digital também tá tomando uma proporção muito legal, tá crescendo muito, porque eu espero que você alcance muitos professores, que você inspire muitos professores, porque o que a gente mais está precisando agora é de professor vendo o lado bom da educação. Porque de professor apontando para o que tá ruim, criticando, a gente já tá cheio. E eu sei que a gente tem muita coisa para criticar, tem muita coisa que precisa melhorar, mas a gente precisa vivenciar o positivo também. E é isso que você traz. Então eu realmente tô assim na torcida para você crescer cada vez mais. Lô, falando sobre a questão inusitada, posso citar? Você lembrou? Mas é uma coisa assim que aconteceu em casa. Pode. Posso falar? Pandemia, né? Tava eu falando sobre arte moderna para o 5º ano e falando sobre Van Gogh, Eduardo Munch, falando sobre Pablo Picasso, Salvador Dalí, expressão do artista, que os pintores na arte moderna, eles pararam um pouco de retratar o real e começaram a mostrar aquilo que era mais de dentro, né? Mais a expressão mesmo e tal, falando sobre isso. E inspirando os alunos e crescendo, sabe? Quando você cresce, assim, fala aquela coisa. Daí daqui a pouco em casa, tá? Daqui a pouco eu olho para o lado direito, a minha filha, 2 anos e meio, acho que era isso, com um pote de tinta, pintando a parede. E eu aqui, ó, porque é isso. Mantendo a pose serena e plena. Manti a pose, finalizei a aula. Isso sem contar as inúmeras vezes que a Manu, porque imagina, gente, olha, é uma coisa que a gente nunca precisa, a gente não precisa mais viver, se Deus quiser, porque olha, cuidando da piquitiquinha e dando aula aqui. Daqui a pouco ela abria a porta dos cachorros, os cachorros entravam assim na sala, correndo, e eu saí correndo, sai, não sei o quê. Quando eu sentava aqui de novo, o pessoal dando risada porque eu não tinha bloqueado o áudio. Nossa, então, gente, assim... Pandemia é uma época, assim, que eu quero apagar. Apaga, porque não... Ai, e o que você fez? Saiu a tinta ou você deixou lá pra você lembrar da expressão artística da sua pequena? Então, daí o que eu fiz? Eu pinto parede também, né? Mais uma habilidade, porque você faz pouca coisa. Eu adoro pintar parede. Então, ela tem uma inspiração ali, porque eu já tinha pintado uma parede da sala, fiz uns desenhos e ela fez. Daí eu aproveitei aquele desenho que ela tinha feito, peguei, era tinta guache, né? Tirei, e daí a gente fez uma pintura depois ali, uma pintura no quarto dela. Que legal. Mas lembrei disso, porque eu sempre lembro, falo, meu Deus, como que pode, né? E a gente mantém a pose, porque a gente é um pouco atriz, né? Ah, então, 100%. Todo não. professor é um pouco ator, não tem como. Então a gente entra na sala, a gente pode estar o pior dia, né? Você respira e vai, né? É diferente de outras profissões que você tá. Eu já trabalhei, eu já fui de outra área e já, tô com um dia, né? Tô meio mal naquele dia. Você chega lá, você bota seu fone e você entra no seu universo. Professor não tem como fazer isso, né? Você precisa disso aqui. Precisa falar. Não tem como.
É. E como as pessoas te encontram, Anne? Quem tiver interesse nos seus jogos, na sua mentoria, passa seu contato. Meu contato é o Instagram, né? Instagram, Anne, professora de artes. Meus alunos vibraram com os 10 mil. Falei, vocês não sabem. Eu tenho 10 mil seguidores. Porque E eles estão durou desde o pouco, né? comecinho. E durou pouco, 10 mil. Pouco. Tá 23 mil, por conta de. Olha como que é, né? A estratégia. A gente vai trabalhando, vai colocando a semente, vai colocando a semente, vai colocando a semente. Aí tem um Reels que vai bater acho que 3 milhões. Que é um vídeo que eu tô fazendo com o Davi, fazendo uma dança, né? Que eu faço várias, A do inúmeras, abraço, né? porque ele ama aquela parte. Daí o pessoal amou, porque, ai, me dá um abraço, que eu desembaraço. Ele fazia assim uma carinha, porque você tem filho, coloca eles nos vídeos. E, e bateu esse número aí, chegou. Só que o que é legal, falando sobre o Instagram, né? É que eles chegaram no meu perfil, mas eles gostaram do que tinha lá. Porque não adianta um Reels viralizar, chega lá, não tem conteúdo, não tem Não tá nada. preparado, né? Então tinha vídeo de muito tempo atrás, o pessoal curtindo, comentando. Eu falei, nossa, mas faz tempo que eu postei. Mas ainda é significativo, porque ali tem. Então, quem quiser me encontrar para ver as minhas Anne práticas, com 2 N's, pra quem tá ouvindo e não tá vendo no YouTube. Inclusive, gente, se inscrevam no canal, não deixem de se inscrever. E já curtam também o pod aqui no Spotify pra vocês receberem também as notificações. Então, Anne, professora de artes com 2 N's. E tem algum e-mail de contato? daí por lá Por lá mesmo, Lô. mesmo, manda um direct. Aí pode mandar no direct, que aí eu mando os e-mails, porque aí cada e-mail é para um lugar diferente. E a sua loja? É, acessar minha loja de arquivos, ela tá ali nos links da minha bio. Pode clicar lá, tem vários links. Tem link para o curso de práticas na escola, que é de dança, vivência corporal. Tem o curso Jogos em Ação, que aí eu ensino como que eu faço esses jogos e ganho os templates editáveis. Tem o site de arquivos e jogos. E tem um grupo também que é voltado para mentoria e um grupo também para receber as novidades antecipadamente. Tem bastante coisa ali. Perfeito. Eu vou deixar também, gente, aqui na descrição o link do perfil da Anne, então vocês podem encontrar ela por lá. Anne, obrigada. Eu amei muito conversar com você, foi um prazer, sempre será um prazer. Estaremos juntas, tenho certeza que vem coisa boa aí. E coloca o seu projeto lá no Prêmio das Práticas Inovadoras, porque, gente, eu achei sensacional. Vai ter um troféu, vai ser bem legal. Mas quero ganhar. Perfeito. Muito obrigada, gente. Eu vejo vocês no próximo episódio. Deixa eu encerrar.